Boa noite, pessoal. Boa Estamos noite. aqui de novo, quarta-feira, às 7 da noite, recebendo de novo o Dr. Murilo. Boa noite, Murilo. Seja Boa noite. bem-vindo Muito aqui obrigado. no nosso estúdio, aqui no Hospital Novo Atibaia. Sempre agradecendo a diretoria, a equipe do marketing, do Fabrício, que está aqui com a gente, essa oportunidade de estarmos aqui com vocês para esse momento de educação em saúde. E devido à demanda, nós trouxemos novamente o tema da Covid, hoje para a gente falar dos aspectos sociais e de tratamento e terapêuticos, abordar cada medicamento, essas possibilidades que estão acontecendo, Sim. não é? Abrindo para pergunta, vocês, por favor, sintam-se à vontade para mandar as perguntas aí pelo Facebook, né? Depois vocês já sabem, tem o canal do Hospital Novo lá no YouTube. Por favor, nos procurem, acessem, os vídeos estarão também arquivados por lá, tá? Compartilhem entre famílias, amigos, porque educação em saúde nunca é demais, é sempre importante todos conseguirem o máximo de fontes de informação e a gente procura aqui trazer uma informação baseada realmente na experiência profissional excelente aqui do Murilo e no todo o conhecimento científico aí que ele tem no dia a dia dele. O Murilo está na nossa equipe de SCIH, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Ele comanda a equipe junto com a enfermeira Ellen, a enfermeira Priscila, né? Obrigado também pela parceria de vocês. E é isso aí, Murilo. Vamos começar aí com as questões. Algum comentário? Não, só assim, na realidade, a ideia dessa live era bem a gente trazer algumas temáticas que o pessoal perguntou muito, né? Que são frequentes no nosso dia a dia, mas que são... a gente queria levar de uma forma bem mais tranquila, assim. Então, a ideia aqui é levar uma coisa com um enfoque bem sossegado para todo mundo entender e entender fácil, assim. Tentar tirar o medicase da coisa, né? A gente escolheu o tema de tratamento Isso, porque é uma grande polêmica, né? Que a exato. gente tem testemunhado na imprensa, falada, escrita, televisiva, e a gente achou importante abordar isso aqui com o lastro da nossa equipe aqui do Murilo, tá? Antes de qualquer coisa, sobre tratamento, independente das medicações que a gente vai falar, a gente já sabe, o nosso Conselho Federal de Medicina já normatizou e comunicou isso à autoridade presidencial, ao Ministério da Saúde, dizendo que é de foro íntimo da relação médico-paciente a decisão terapêutica, né? Mas ele, o Conselho Federal de Medicina, considera factível indicar quando tem robustez científica a respeito de um efeito, seja para melhorar ou inócuo de cada tratamento, não é? Então Sim. vamos lá, Murilo. Vamos lá, então. Vamos lá, quais evidências científicas até o momento sobre o uso das seguintes medicações para a Covid? Vamos começar pela cloroquina. Certo. Então, cloroquina, a gente, que é a grande bola da vez, né? A gente tem alguns estudos que falaram a favor dela, lá atrás, que foram aqueles primeiros estudos que a gente viu. Depois disso, a gente tivemos estudos que falaram contra, daí a gente teve estudos que acabaram tendo vários problemas em base de dados, tivemos estudos que tiveram problemas de metodologia. Então, na verdade, é um tema muito controverso por causa disso. Tem pessoas que juram na experiência clínica que não funciona, tem pessoas que falam na experiência clínica que funciona. E, então, na prática, o que a gente percebe? É muito difícil de você afirmar. Por quê? Porque, assim, para entender o porquê que é tão complexo essa doença, vamos colocar aqui como que o Covid funciona. A gente tem uma grande parcela das pessoas que pegam Covid que desenvolvem a doença, tem aqueles sintomas, mas os sintomas não desenvolvem uma doença pulmonar tão grave. Então, a pessoa em si não vai precisar de internação. Esta é uma doença que, a enorme maioria dos casos, acaba sendo oligossintomática, ou seja, sintomas bem leves ou que não precisam de internação. Uma parte menor, bem menor, assim, vamos colocar num número bem alto, 20% mais ou menos, isso é chutando alto mesmo, vão precisar de internação e um número menor dessa parte vai precisar de uma internação no UTI, né? Então, por causa desses números, vamos supor que eu use uma medicação em todos os meus pacientes e eles melhoram. Agora, eles melhoraram por causa do uso de medicação ou eles melhoraram porque eles iam melhorar e a medicação, na verdade, não teve nada a ver com essa situação? Esse é o grande dilema. Então, se ela funciona,
a gente não conseguiu comprovar. Para isso, muitas vezes o que a gente precisa fazer, o que são as grandes críticas dos estudos, a gente precisa ter um estudo que compara pessoas que tomaram e pessoas que não tomaram. Só que com o placebo, né, que é aquela uma pílula, vamos colocar uma pílula de farinha, uma coisa que não funciona, você dá para umas pessoas e para os outros você dá cloroquina ou cloroquina azitromicina, ou seja o que for, para comparar qual é essa diferença. E se tiver alguma diferença, aí a gente considera que é uma medicação que é viável. Até o momento, não houve nenhum estudo nesse modelo, que é duplo cego, placebo controlado, que evidenciou esse tipo de eficácia. Então, por isso, ainda não acabou sendo visto que... E o duplo cego, né? O estudo Isso, duplo cego, é porque o médico que está também dando para o paciente, ele também não sabe se aquele ali é placebo ou é a medicação que está sendo estudada, né? Isso, exatamente. Para também não enviesar, não induzir uma resposta ou a própria interpretação de que melhorou ou não, baseado no que ele acredita, né? Os pacientes têm que ser aleatórios, então assim, não pode ter um grupo de pacientes que é só idosos, um grupo de pacientes que é só jovens, você precisa ter tudo misturado para garantir que é o mais confiável possível. Isso, e a gente entendendo esse conceito, né, de como é, a gente pode falar de todas essas outras drogas. Então, a hidroxicloroquina ou cloroquina, o grande problema é esse. A gente tem essa dúvida se é que ela funciona ou não. Todas essas medicações que a gente vai citar, elas têm o porquê funcionar. O que eu quero dizer? Seja porque tem ação in vitro, seja porque tem um princípio metabólico que a gente pensa que pode acontecer ali, que pode tratar esse coronavírus, ou pode reduzir multiplicação viral, ou seja o que for a ação dela, todas elas têm uma teoria do porquê funciona. Na prática, isso pode não ser verdade, que nem a gente falou na última live. Uma coisa é in vitro, que é na experiência, no laboratório, a outra é em vivo, dentro do corpo. Dentro do corpo a gente tem vários fatores que podem interferir com se isso vai ou não ter eficácia. Esse que é a coisa. Então, na cloroquina, é aquilo, assim, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma evidência que bata o martelo e fala sim, funciona. Também não tem nada que fala que é danosa, né? Que assim, mas tem efeitos colaterais, mata. É uma medicação que vem sendo usada há anos. Como qualquer outra medicação, tem efeitos colaterais, mas não quer dizer que assim, tá usando vai matar as pessoas. Não, se tem qualquer efeito, é suspensa. Então, é seguro de você usar. A dúvida é, funciona para alguma coisa? Até agora parece que não muito. Então, essa é a grande coisa em cima dela. Um campo ainda sem resposta, né? Ainda sem resposta, infelizmente. A resposta que a gente gostaria, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Continuando, a dexametasona, o que nós temos hoje aí, né? Dexametasona já é uma coisa um pouquinho mais interessante, né? Como é um corticoide, a gente sabe que ele não precisa ter uma ação necessariamente em cima do vírus, mas sim da inflamação que esse vírus causa e de outras alterações que ele pode estar causando no corpo. E a gente tem alguns estudos que já estão saindo, são prévias também, preliminares, ainda, se eu não me engano, o estudo oficial ainda não foi divulgado, mas que pelas preliminares, sim, é uma coisa que tem um efeito. Então, vai ter esse efeito que a gente espera de um corticoide anti-inflamatório e vai diminuir essa resposta que pode causar as lesões que são associadas ao Covid. Então, com isso, melhorar. Então, o uso de corticoides, a dexametasona em específico, que foi utilizado no estudo, sim, é algo que pode ser feito, né? Então, é uma dos pilares que a gente tem aqui de tratamento, pelo menos nos nossos protocolos, a gente utiliza ela. Agora, a dexametasona usar em qualquer momento? Não, a gente tem que necessariamente usar ela só se você tem problemas com a saturação. Então, no estudo, o que foi visto o benefício, então, justamente nesses modelos que a gente falou, viu que tem benefício se o paciente tem necessidade de oxigênio, seja por ventilação, seja por catéter, seja por máscara. E aí ele tem essa queda da oxigenação, com necessidade de oxigênio, ele tem benefício. Se é aquele paciente que não tem, então, tá bem, só pegou Covid, mas está tranquilo em ar ambiente, não tem por que usar, não foi visto nenhum benefício. Lembrando também que, seja para cloroquina, dexametasona, tem os efeitos colaterais também, né? Que tem todas as medicações. Uma parcela, né, assim, tranquila, não muito alta, mas é sempre bom relembrar isso daí. Exatamente. Né? A azitromicina também, que tem sido bastante usada desde a China e foi embora e ainda continua sendo usada. Também. Né? A azitromicina, muitas vezes, em associação à cloroquina, né, aquela cloroquina azitromicina,
Os princípios pensando aí, na verdade, se eu não me engano, que a gente vai sem entrar em muito detalhe técnico, mas ia ajudar em diminuir a replicação viral. A gente não pensava tanto na azitromicina como antibiótico, mas sim como uma depressora da ação das mitocôndrias, nesse caso aí. De qualquer forma, ela tem algum efeito no COVID? Sim. Algumas vezes os pacientes costumam melhorar? Sim, mas não necessariamente por causa de ação em cima do vírus, e sim porque é um antibiótico que pode prevenir algumas infecções secundárias que iam acontecer junto com o vírus. Então, em alguns pacientes, a gente percebe que tem uma certa melhora, talvez porque tivesse uma pneumonia associada, uma coisa junto com esse quadro pulmonar viral, e a azitromicina tem uma certa ação em cima. Na prática, a ação em cima do vírus em si, também ainda não foi comprovado nada. Né? Então, mais uma coisa que a gente pode sim utilizar, mas levando muito em consideração, o antibiótico não deve ser usado indiscriminadamente, você pode levar a problemas muito maiores do que não, se você utilizar ele de uma forma sem muita evidência. Tá, alguma contraindicação absoluta de azitromicina? Com relação assim, não específica, só assim, hipersensibilidade à fórmula, ou se você tem qualquer outro problema correlacionado, não deve, mas assim, e claro, não deve ser utilizado de forma profilática. Isso que a gente está falando aqui é tudo em termos terapêuticos. Para quem já está com sintomas. Exato, e quem tem a doença. Profilaxia, ou seja, usar antes de ter a doença, não foi provado absolutamente nada. Então eu sei que tem várias coisas falando de ivermectina profilática, ou seja, o que for. Nada disso é comprovado. E, nada disso e a próxima já é exatamente a ivermectina, né? O que nós temos aí de dado científico, então, sobre ela em também, tratamento? Assim, ações in vitro, ação que acontece dentro do laboratório, não necessariamente dentro do corpo, né? A gente não conseguiu provar nada disso. E é um antiparasitário, então a gente não costuma usar uma dose muito alta de ivermectina. Normalmente, você usa uma dose, por exemplo, de uma vez ou repete após uma semana para alguns casos mais específicos. Eu já vi alguns protocolos, não oficiais, mas que já foram comentados, de uso assim, de 3 dias seguidos dessa droga ou drogas mais de uma vez por dia. Isso é muito complicado, né? Porque assim, não é a posologia que a droga é feita para ser utilizada. Você até pode utilizar, sim. É garantido que vai ter algum efeito colateral? Não, não é garantido. Mas a chance que você vai ter de ter alguma coisa, algum efeito colateral grave, uma hepatite medicamentosa ou uma complicação por causa do uso da droga, é muito grande. E assim, ela não foi feita para ser usada dessa forma e se a gente garantisse que funcionasse, então, garantido que isso aí vai resolver. Daria para a gente usar e a gente monitora os efeitos colaterais, como a gente faz com tantas outras drogas. Mas a gente não tem essa evidência. A gente não sabe se isso vai funcionar. Então a gente está arriscando dar uma coisa que vai pôr a vida da pessoa em risco a troco de um benefício que provavelmente não vai estar lá. Entendeu? Então não é uma coisa muito prudente da gente fazer. A ivermectina, o pessoal tem usado muito como profilático mesmo. Exato. Não, né? Então, e aí se acha protegido, né, Maurício? Exato. E assim, esse se achar protegido é muito complicado. Hoje mesmo me perguntaram, mas e se eu vou usar ivermectina com azitromicina com isso? Tá, mas então, para que você quer fazer isso? É porque você quer sair, você quer não usar a máscara e você não quer mais manter distanciamento? Romper os protocolos. Exato, romper os protocolos. Sim, está errado, porque assim, não pode. O que a gente tem de eficácia comprovada disso tudo, que a gente vai falar até mais lá na frente, são essas medidas de proteção, que a gente inclusive tem a resposta aqui dentro do HNA, que a gente utilizou, né, desde o começo, a gente fez algumas medidas, e a nossa resposta é baixíssima. A gente tem muito pouco caso de Covid adquirido dentro da nossa instituição, que é excelente, que é o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos. Isso não pode faltar, independente do que você esteja usando, queira usar, isso é base, é essencial. Né? Certo. E aí, na sequência da ivermectina, a nitazoxanida, que é o Anita, né, nome comercial, também andou por aí. Mesma coisa que a ivermectina, se a gente fosse pensar, sem muita diferença. É uma droga que se utiliza mais vezes, então os protocolos que eu vi de uso de 2 vezes ao dia não tem nada de absurdo, é mais ou menos a dose padrão. Porém, mais uma vez, não sei se você vai ter algum benefício, os estudos mostram que não. Pessoalmente, eu não diria para as pessoas usarem, assim, eu não recomendaria que você use nada disso em esquema profilático, não tem evidência. Com essa intenção, né? Sim. Tá.
E sobre a heparina, né? A heparina é um Sim. anticoagulante injetável, não é? Também houve muita informação sobre isso, queria que o Murilo abordasse um pouco. Heparina, sim, a gente já tem bastante evidência em cima que, mais uma vez, não é que ela trata o COVID, mas ela vai tratar os efeitos deletérios que a gente pode ter em cima, a mesma coisa que a dexametasona. Então, o que a gente sabe? A gente vê que em pacientes que têm a doença pelo SARS-CoV-2, coronavírus, eles desenvolvem muito trombose. Então, tem muito evento trombótico, muito tromboembolismo. Isso pode ser desde a trombose de membros inferiores até uma trombose pulmonar e as microcirculações, né? Então, o uso de um anticoagulante, como a heparina, não em doses altíssimas de anticoagulação plena, a gente viu, parece que os estudos falam mais em doses de profilaxia. Isso auxilia bastante, porque isso evita essa formação desses trombos e evita possíveis complicações, que é o que a gente espera de uma doença que tenha um cunho inflamatório, como é o caso da COVID, né? Então, a gente resolvendo isso daí é uma coisa a menos para a gente se preocupar. A gente tira mais esse fator de risco da jogada, junto com tirar a inflamação com o corticoide, e acaba ficando uma coisa um pouco melhor. Né? Tá, e obviamente, só para reforçar, né, o uso sob risco, paciente internado, pacientes já internados, com diagnóstico, tratando. Né? Exatamente, ou com suspeita diagnóstica, ou com o diagnóstico, mas assim, sempre dentro do nosso hospital e com observação correta, com a suspeita diagnóstica, porque são medicações que, assim, nada disso é inócuo. Uma droga nada mais é do que uma medicação utilizada de uma dose incorreta, né? Então, qualquer coisa que você utiliza pode matar. Dipirona pode matar. Basta você saber a dose que você está usando, que é o limiar terapêutico. Tem coisas que você pode utilizar doses altíssimas, que não vai acontecer nada. Tem coisas que, se você errar por miligramas, já vai ser um tremendo estrago. Então, jamais utilizar nada por conta própria e, principalmente, não se automedicar. Não é... E assim, de forma profilática, de jeito nenhum. Sem dúvida. Lembrando que sobre a heparina, há mais de 5 anos, ela já é usada aqui no nosso hospital, Sim. no protocolo de prevenção de tromboembolismo venoso, tá? Então, assim, todo paciente internado, submetido à cirurgia, tem risco de desenvolver coágulos, né? Embolia pulmonar, trombose de veias profundas. A gente tem um protocolo institucional onde a gente usa heparina em doses baixas profiláticas. Sim. Então, quando veio a onda de que ela talvez tenha uma importância na prevenção de agravo do paciente que já está internado, a gente já tinha protocolado por outro motivo, mas que se adequou também à mesma forma. Justamente. E creiamos nós que talvez tenha sido um motivo da gente ter boas respostas aqui também, né? Todos os pacientes que internam evoluem muito bem, né? Sim, a maior sim. parte deles. Acredito que sim. Daí seguindo, Remdesivir é um antiviral, né, Murilo? Você quer falar sobre ele? É uma medicação antiviral, né? Foi desenvolvida para uso na primeira variante que a gente teve, a SARS, né? Então, como se fosse o primo anterior que a gente teve, uma outra cepa de coronavírus. Funciona, aparentemente, mas também não é aquela coisa, nossa senhora, como tem um efeito modificador total da doença. Não, funciona, porém não é assim a cura, vamos colocar, né? Certo. Mas tem algum certo grau de melhora pelo que os estudos mostraram. Os estudos também são algo dúbios, então não é aquela coisa que você consegue com toda certeza afirmar. Eu sei que é uma medicação que é bem mais cara, é um tanto quanto mais complicada, é pra gente ter e assim, não tem no Brasil. Até porque a enorme maioria dos estoques estão todos em poder do próprio Estados Unidos, que é onde tem as próprias fabricações. Então, não é muito da nossa realidade no Brasil conseguir essa medicação e mesmo aplicar o uso dela. Então, aqui, eu, de vivência clínica, não tenho nenhuma com essa medicação. Em outras palavras, se funcionasse muito bem, dificilmente chegaria para cá também, por causa das questões geopolíticas, econômicas. Existiria um outro tipo de problema, mas a verdade é que a resposta não é tão lá essas coisas também, né? Sim, a gente tem muito disso o que realmente funciona, o que teve uma evidência comprovada, que foi medicações hospitalares, know-how clínico, então equipamentos hospitalares, internação hospitalar com ventilação mecânica, máscaras, higienização, sanitização e essas medicações específicas,
O que foi provado foram coisas que houveram monopólios, na verdade, e são coisas que quase não saíram, né? Então, assim, Estados Unidos tem um monopólio em cima dessas medicações, monopólio em cima dos ventiladores e tudo, que eles sequestraram quase 100% para eles. Então, são coisas que têm mais evidência, de fato. Tá. Tocilizumab, né? Médico gosta de nome feio, né, gente? Vocês sabem disso, né? Tocilizumab. Que é isso, Murilo? E tem funcionamento no Covid? Então, a mesma coisa que as outras que a gente chegou em conclusão, né? Assim, tem estudos que estão em cima de tocilizumab, mas também pensando não em tanto em ação viral, mas ação em volta, né? Assim, das modulações das partes inflamatórias e tudo mais que a gente tem em conjunto, diminuir essa inflamação, diminuir a resposta da doença no corpo, para tentar controlar de uma forma mais adequada e você poder passar por esse período do vírus, né, sem maiores danos, mas também nada que está absolutamente confirmado. Isso, lembrando que é uma medicação injetável, que já é usada em doenças reumáticas. Quem não assistiu, por favor, assista a doenças reumáticas na pandemia com a doutora Nicole, entrevistada pelo doutor Luciano, está aí na videoteca das nossas lives. Muito boa entrevista, eu recomendo, né? E vamos lá. E aqui fala dele por que e para quem se indica o uso do Tamiflu, o nosso oseltamivir. Importante, né? Porque às vezes o pessoal não entende muito bem por que internou com Covid e está tomando medicação para H1N1. Até que provem o contrário, se você vem aqui e está com uma síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, você pode estar com qualquer uma dessas coisas. Pode estar com Covid, pode estar com H1N1, ele existe, ele não foi embora para nenhum lugar. Então, como para o Covid a gente não tem nenhum tratamento específico, como a gente viu até agora, só o tratamento que a gente faria para as inflamações. Porém, para o H1N1 a gente tem, que é o Tamiflu, a gente indica nesses pacientes que entraram, que estão com menos de 48 horas de quadro, tem essa síndrome respiratória aguda grave, ou são os pacientes de maior risco, gestantes, menores de 2 anos, aqueles pacientes... De risco pro influenza, né? Pro influenza, exatamente. Não, de risco pro influenza que a gente está falando. Daí a gente tem esses pacientes, a gente vai entrar com essa medicação, porque vamos supor, se for H1N1, vamos resolver o problema. Se for Covid, a gente não vai gerar malefício. Então a gente indica essa medicação. Claro que a gente veio e é confirmado que é Covid, não tem necessidade. Viu que fez um teste de H1N1 e descartou H1N1, também não tem necessidade de uso, porque para o Covid ele não faz nada porque a gente tenha visto até agora, né? Certo. É um antiviral, mas é um tipo diferente de antiviral. Ele não vai ter ação em cima do coronavírus. Certo. É outro tipo de vírus também. Outro tipo de vírus, é um pouco mais complexo, mas assim, realmente não vai ter ação. É uma medicação diferente para uma doença diferente. Tá bom. Vamos lá. Como está o protocolo terapêutico no Hospital Novo Atibaia, Murilo? É mais ou menos isso que a gente comentou aqui, né? Assim, a gente dá a liberdade para todo mundo fazer a terapêutica que achar melhor. Se você vem e acha que não, quero usar a hidroxicloroquina de qualquer forma, conversar com o médico, ele ter essa ciência, pode ser utilizada. Não é diferente, como a gente já falou lá atrás, é diferente daquilo que a gente teve do câncer, da pílula do câncer, a fosfetanolamida. Fosfetanolamida não é uma medicação, fosfetanolamida era um composto. Então, era um único composto que não tinha sido aprovado para absolutamente nada e não se sabia nada dos efeitos colaterais disso. Isso não é seguro para uso. Então, não, é completamente contra. Agora, você quer utilizar uma medicação, mesmo que ela não tenha eficácia contra uma certa doença, mas eu sei o que essa medicação faz, eu sei quais são os efeitos colaterais, ela é manipulada corretamente, é uma medicação propriamente dita e registrada, pode ser utilizada. O pior que pode acontecer... E o médico concorda, né? Sim, o pior que a gente pode ter é um efeito colateral que ela vai ser retirada. Mais uma vez, dentro destas, não sei se eu utilizaria alguma delas, assim, dessas que a gente comentou que não tem eficácia comprovada. Eu, pessoalmente, na minha prática clínica, não acho que é uma boa prática, porém, se a pessoa quer utilizar, é de direito da mesma, não é verdade? Daqui, o que a gente sempre faz bastante uso é do corticoide, antibiótico, quando necessário, então não necessariamente entrar empírico, mas
Se você suspeita que tem uma infecção pulmonar concomitante, teve uma infecção bacteriana junto com a viral, com toda certeza utilizar corticoide. E como você mesmo já colocou, o uso da profilaxia com a heparina, que por si só já vai ajudar bastante no quadro. Sim, né? sim. Nosso protocolo vai mais ou menos nessas linhas. É a tríade principal aí, Justamente. né, do nosso tratamento. Perfeito. Como está a mortalidade no Hospital Novo comparada com o Brasil, mortalidade de Covid? Mais baixa. Se a gente for colocar os nossos números absolutos e como a gente está lidando, a gente tem visto aqui uma realidade que está mais baixa que a realidade geral, né? Não quer dizer que a gente tem nenhum tratamento milagroso, só quer dizer que a gente está tratando as coisas e procurando fazer o melhor que a gente pode, né? Tem vezes que alguns pacientes vêm em um estado pior, tem pacientes que vêm em estado mais leve. Depende, são as eventualidades, né, de cada pequena das micro-realidades que a gente tem. Mas, assim, respondendo sua pergunta, nossa mortalidade, tanto em CTI quanto em enfermaria, está mais baixa que a média nacional. Perfeito. Quais evidências científicas do uso de máscara simples para a população? Isso é bem importante, na verdade. O que eu sempre fico falando, na verdade, para o pessoal, e assim, que é a principal ideia que eu quero que seja levada dessa live. A gente tinha que falar das medicações, mas o que é o principal? O importante para a gente ter sobre coronavírus, sobre tudo isso aqui você precisa ter conhecimento da doença. Não adianta ter medo e não adianta ter descaso com ela, entendeu? Se você ficar trancado em casa, em desespero, porque você pode pegar coronavírus e pode morrer, isso não é saudável. Da mesma forma que você sair de casa sem uma máscara porque falar é só uma gripezinha, também é tão danoso quanto. O que você precisa é saber o que a gente está acontecendo, saber como você lida com essa doença, saber o que ela é, o que ela causa e como você previne. Isso é o mais importante. Isso sendo dito, por que eu falei isso? Máscara funciona? Funciona. Lá no começo da pandemia teve algum grau de atrito, porque o pessoal fala, não, mas não é para usar máscara, máscara é só dentro do hospital, depois máscara é para todo mundo, ficou aquela coisa. Por que isso tudo? Porque máscara, como a gente está falando aqui, essa máscara que eu estou usando há alguns minutos, ela provavelmente já não está filtrando muito bem mais, porque eu estou falando há vários minutos, eu estou umedecendo ela. Logo, ela estando úmida, ela já não tem mais essa eficácia de filtração. A máscara, ela não está me protegendo, porém, ela está protegendo todo mundo que está aqui em volta, porque se eu tivesse com alguma coisa, eu não estou passando nada para o ambiente, ela está parando absolutamente tudo que eu estou falando. E por isso ela está protegendo o pessoal. Então, eu fiz uma máscara de pano e eu comprei uma máscara de pano no Farol, ou seja o que for. Ela vai funcionar? Sim, ela vai funcionar. Não pelo motivo que a maioria das pessoas acha, que ela está filtrando o ar. Não necessariamente ela vai estar filtrando para você, mas ela vai estar impedindo que você passe alguma coisa para todo o resto. Então, quando que a máscara vai funcionar? Se todo mundo usa a máscara. Então, por isso que é um problema quando você está andando por aí, você vê que tem uma pessoa sem a máscara, entendeu? Do seu lado. Não aquela pessoa que está sem a máscara do outro lado da rua. Ela não vai te passar nada. O vírus não vai atravessar a rua para ir até você. Com um raio de dispersão muito grande e realmente chutando muito alto, 2 metros. Mas, se ela está do seu lado, naquele ônibus, então está aqui sentada sem a máscara, ela não está se pondo em risco. Ela está te pondo em risco. E é isso que a gente precisa aprender. Isso que, assim, é o conhecimento que a gente precisa ter. É como isso transmite, o que isso faz. Então, sim, a máscara comum, com toda certeza, pode ser de pano, pode ser material que for. Ela vai sim funcionar. Mas ela só vai funcionar se todo mundo utilizar a máscara. Porque daí todo mundo tem essa proteção coletiva. Que foi o que a gente fez aqui dentro do HNA. A gente instaurou máscara para todo mundo e agora a gente está vendo os benefícios, que a nossa taxa entre os colaboradores mesmo entre os próprios pacientes que não têm a doença, praticamente nada. Por quê? Porque a gente viu que funciona. Tem estudos que provam que isso funciona. E tem que ser chato, né, Murilo? Sim, assim, a questão de ser chato agora, exigir então que os outros usem, é mais questão, na verdade, de saúde pública, né? É se proteger. Para você se proteger, você precisa exigir comprometimento dos outros. É mais ou menos isso que a gente está vendo. Maravilha. Vamos começar com algumas perguntas do pessoal que está assistindo a gente. Sim. A Maria Isabel perguntou, né, ela fala, na verdade, que 4 pessoas da família dela pegaram Covid,
ela teve contato com os 4, mas o exame dela não deu reagente. Ela pergunta se ela pode vir a contrair, quer dizer, o que ela está supondo aqui, entendo que seja, se ela teve contato com os 4 e não pegou, que ela tenha uma imunidade natural, digamos assim. Se ela está submetida a um risco à frente de pegar, acho que ela quer saber alguma coisa sobre isso. Sim, assim, até onde que nos provem o contrário, todo mundo que não pegou e não tem nenhuma espécie de imunidade, lá na frente alguma vacina ou algo assim, está sujeito a pegar uma doença. Existem pessoas que pegam a doença mais fácil que outras? Sim, mas assim, jamais assuma que só porque você teve contato com pessoas que tiveram e você não pegou, você é imune a essa doença, né? O que pode acontecer muitas vezes é você acabou pegando essa doença, pegou Covid, mas estava no período de janela imunológica quando fez o teste. Então, fez o teste, mas não encontrou nada. Ainda não estava positivo. Ainda não estava positivo. Ou fez um teste antigênico, que é aquele que pega nos primeiros dias, e o teste deu um falso negativo. Pode acontecer também. Ou pode ser que simplesmente não tenha pego, ou pegou e foi assintomático. Então, existem várias explicações, né? Na prática, o que a gente precisa só levar em consideração é, se não pegou, excelente, mas manter essas medidas de prevenção que a gente está falando, de sempre higienizar as mãos, evitar o contato social direto e uso de máscara. Com isso, a gente vai garantir que vai continuar assim. Perfeito. Andréa Riva perguntou, se testar positivo, depois de quanto tempo preciso refazer o exame? Essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, não precisa refazer o exame, né? Porque o que acontece? Uma vez que você testou positivo, sem entrar em muito mérito nos tipos de exames e o que mais for, você pode ir lá na frente fazer de novo e ele vir positivo de novo. Não necessariamente quer dizer que você ainda está transmitindo. Ele pode só estar positivo porque sobrou, em termos bem simples, algumas partículas de vírus que ainda estão sendo captadas, mas não é porque você tem a doença e nem porque você está transmitindo a doença. Simplesmente, ainda o teste é positivo, essa persistência do teste, né? Então, não tem necessidade de ser refeito. O que a gente leva muito em consideração são os sintomas. Se você tem sintoma, então você ainda está sintomático, existe uma chance maior de ser transmissor. Se você não tem sintoma nenhum, então está completamente normal, não tem mais febre, não tem mais tosse, não tem mais nada. Está 3 dias sem nenhuma espécie de sintoma. Qual a chance de transmitir isso para mais alguém? Muito, muito, muito pequena. Por quê? Porque todo mundo está usando os equipamentos de proteção. Se ninguém estivesse usando nada, a chance daí existiria. Mas todo mundo está. Todo mundo está de máscara, todo mundo está lavando mão, todo mundo está com distanciamento. Então, mesmo que você esteja da doença, melhorou, está sem sintomas, ainda tem uma transmissão muito, muito pequena, mas todo mundo está se precavendo, você não vai transmitir para ninguém. Então, você não precisa repetir o teste e pode ficar tranquilo. 14 dias após o início dos sintomas ou 14 dias após ter feito o teste que veio positivo, já não vai, a gente não pensa mais em transmissão. 2 perguntas aqui sobre medicação, né? O Diogo Tida, é um assunto que a gente passou aqui no começo, mas vamos voltar a ele rapidamente, só para encerrar isso aqui. O uso contínuo do AS pode ajudar a evitar a trombose causada pelo Covid? Pergunta o Diogo. Assim, não existem, até onde eu sei, estudos específicos em cima de AS, né? Ele é um antiagregante, então ele vai ter uma certa ação para evitar esse tipo de complicação, né? Mas eu não assumiria que só isso vai gerar uma proteção ou nada. Pode ser que ajude, mas que assim, vai ajudar, vai causar imunidade, não vai ter efeito grave porque está tomando AS. Não teve nada que comprovou isso até agora. E a dona Michelina Santarcieri pergunta se ela usa vitamina D e zinco como profilaxia, se tem alguma comprovação científica. Não tem nenhuma comprovação específica ainda desses fatos, né? Tem alguns estudos que estão sendo levantados em cima, da mesma forma que a gente tem outros, mas diferente de outras coisas que a gente tem, né? Outras substâncias, suplementações vitamínicas, vitamina D, zinco, são coisas mais tranquilas da gente utilizar. Sim. Então, assim, claro que dentro de doses preconizadas, não vai usar superdosagem, porque mesmo de coisas que a gente olha e fala, não, é tranquilo, vitaminas, qualquer coisa usada em doses absurdas vai causar efeito colateral, vai causar mais problema que a própria doença. Mas pode ser utilizado. Mais uma vez, vai ser isso que vai te prevenir a pegar o vírus?
Não podemos afirmar que isso aqui vá evitar de que aconteça. Só vou complementar aí, dona Miquelina. Tomar cuidado com a dose de vitamina D, porque a intoxicação, se for muito alta a dose, pode gerar um aumento no cálcio, que dá uma, digamos assim, fraqueza disseminada. E com o zinco, se tiver alguma alteração de função renal, também não é indicado fazer, porque pode levar à intoxicação. Então, só esses comentários a respeito de riscos, né? Fora isso, assina embaixo que o Murilo falou aí, né? De serem suplementos aí que vão nos ajudar. Perfeito. Vamos continuando aqui. Quanto tempo se deve atestar um afastamento para um paciente suspeito de Covid? Aí é aquilo que a gente comentou. 14 dias é o período que acabou meio que ficando estipulado, né? Podemos ter transmissão até mais tempo que isso? Sim, já foi visto que assim, dependendo do paciente, dependendo da fragilidade, internações prolongadas, pacientes em UTIs, foi encontrado vírus que possivelmente transmitia até mais tempo que isso. Na prática, 14 dias é um tempo que a gente já vai ter um bom controle, não vai ter tanto problema para a gente ter ainda a transmissão, não vai ter mais tanta sintomatologia e a gente vai estar com, assim, um lastro bem tranquilo para voltar para as atividades normais, como todo mundo está com a proteção, mais uma vez frisando, que não vai transmitir para mais ninguém. Então, a gente pensa nisso. Antes disso, daria para voltar? Se você estiver assintomático e você tiver a avaliação de um médico que veja o estado geral, então um médico do trabalho, por exemplo, que veja que realmente está tudo bem, não tem sintomas, está ok, e o ambiente que você vai trabalhar não vai ser um ambiente que vai gerar nenhuma espécie de problema nenhum. Você pode retornar antes desse período, mas claro, mas com uma avaliação médica. Se foi dado 14 dias, é melhor 14 dias. Eu acho que você já respondeu até a pergunta seguinte, que é quais critérios médicos de retorno ao trabalho para pacientes com suspeita ou confirmação. Basicamente é isso daí. Né? Não ter sintomas e estar bem, né? Não ter sinais de tromboses, não ter nada que esteja com comprometimento do estado geral e não ter sintoma principalmente. Então não precisa fazer o exame. Não precisa repetir exames. Existem alguns lugares que exigem. Aqui no nosso serviço mesmo, a gente costuma fazer um teste de retorno, né? Mais para, na verdade, a gente ter esse respaldo que o paciente não está voltando, nosso funcionário em questão, não está voltando para o nosso serviço ainda com alguma coisa, mas isso é mais uma exigência legal do que uma exigência médica. Na prática, a gente sabe que se você não tem sintomas e todo mundo está de máscara, você não vai transmitir para ninguém. Maravilha. E aí vamos lá, os familiares do paciente, né, com suspeita também devem ser afastados. Quem os afasta e por quanto tempo? Também, né, quando a gente tem alguém que fechou esse diagnóstico, então a pessoa tem um COVID, geralmente o próprio médico do pronto-socorro vai fazer esse afastamento, né? O afastamento é pelo mesmo período de tempo, então esses 14 dias a partir do último contato que teve, do diagnóstico com o paciente, e se ele ficar bem assintomático, sem problema nenhum. Isso não é necessariamente uma regra, então, mas eu estou bem, estou assintomático, posso trabalhar porque eu preciso trabalhar? Sim, pode. A única impedimento, fala assim, não, você não pode trabalhar é se você tem sintomas. Se você não tem sintomas, não tem problema. Tá bom. Com todas as medidas que a gente já falou. Exatamente. E sempre. Então, isso vai sem dizer, né? Essas três medidas vai para tudo. É bom sempre relembrar. Exato. Elas são o nosso dia a dia agora, valem para absolutamente tudo que a gente for fazer. Vamos reforçar então a pergunta seguinte, reforça mais ainda. Os contactantes de um paciente suspeito ou confirmado no trabalho e na família são obrigados a fazer a testagem, né, do trabalho? Não, a menos que seja uma política do local. Então, assim, é uma empresa que teve alguém e a empresa queira fazer essa testagem, sim, mas ninguém é obrigado. Não é obrigatório de forma alguma, a menos que isso seja pontuado pelos ministérios, o que não aconteceu até agora. E também não existe a menor necessidade disso, porque está todo mundo assintomático. Logo, não tem validade você ficar fazendo teste assim, sem muito critério. Perfeito, Murilo. E assim, vamos lá. Quais os critérios estaduais usados para definir as zonas de restrição? Isso. As famosas cores aí, né? Isso daí é o ponto que a gente tem aqui da região, né? A gente tem 3 critérios que são mais utilizados, que é
os óbitos por Covid que acontecem na região, as internações que estão acontecendo nessa região por Covid também, ou síndromes respiratórias agudas graves, e os leitos de UTI específicos, a ocupação desses leitos de UTI, a taxa de ocupação deles. Com base nesses 3 critérios, eles fazem essas zonas, né, que a gente pode ter de aberturas de comércio, serviços, entre outros. Tá. E qual zona nós estamos agora em Atibaia região? Se eu não me engano, estamos na zona laranja, até onde é a última vez que eu vi a atualização. E aí, vamos falar agora, né? Todo mundo desesperado. Essa zona laranja, qual grau de restrição se aplica a bares e restaurantes dentro dessa? Se a gente for falar em zona laranja, a restrição seria 0. Não é para estar aberto bar, restaurante. Existem outros serviços que abrem, então, não é um lockdown, não é todo fechado, mas serviços como shopping centers, que eles classificam shopping center como galerias e outros locais que podem ter lojas, pequenas lojas, então, pequenos serviços, restaurantes em esquema de delivery, isso daí poderia estar aberto com várias restrições, então, tempos reduzidos, jornadas reduzidas, sem atendimento presencial, né? E isso daí tudo faz parte, na verdade, desse processo para evitar contaminação. Certo. Na prática mesmo, a gente sabe que muitas cidades não estão seguindo à risca esses planos de abertura, né? E acabam abrindo outras coisas, abrindo mais do que seria o preconizado. Isso pode gerar alguns problemas, né? Mesmo com as medidas de prevenção que a gente tem, que a gente já falou, todo esse conhecimento em cima, isso não vale de muita coisa se você vai para um lugar que tem uma aglomeração, ou se assim, você vai, por exemplo, um bar ou um restaurante, onde as pessoas vão tirar máscara para comer. Não tem como comer de máscara. Então, por isso que é tão complicado a gente abrir esses locais nesse presente momento. Porque só porque você vai no lugar, você vai sim se expor. Não tem como, você vai tirar a máscara, né? E você vai estar perto das pessoas. Você está indo para justamente socializar. Então, você está indo encontrar pessoas que você não encontra normalmente, né? E você não vai ficar aqueles acrílicos, a gente viu na Europa, o pessoal fazer um aquário, né, por mesa. Assim, até existe algum grau de proteção nisso, mas não dá pra gente afirmar com certeza que isso vai te proteger. Então, só porque eu tô ali isolado, é garantido que eu não vou pegar nada. Não, o garantido é você tomar as medidas de proteção. Não é você ficar trancado dentro da sua casa e não vou fazer mais nada na minha vida. Mas assim, você pode andar num parque com uma certa distância do resto do pessoal? Pode. Então, você pode encontrar as suas famílias, desde que não vá ficar junto no exato mesmo ambiente. Então, assim, encontrar no portão, encontrar com uma certa distância, encontrar no ambiente aberto? Pode. A vida não tem que parar porque isso aqui aconteceu. Até porque não vai acabar tão cedo. Mas a gente não pode achar que está tudo bem e começar a fazer essas coisas do tipo, então eu vou num bar, eu vou... Não, ainda não voltou ao normal, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essas liberdades um pouco maiores. São os protocolos de segurança aí. Exatamente. Né? Então, assim... O Renato Murilo, voltando um pouco à questão das medicações, né? Perguntou se existe diferença se for usada heparina de baixo peso molecular ou convencional e sobre o uso do Xarelto, que é a rivaroxabana, né? Que é um anticoagulante novo aí, né? Em forma de comprimido, a evolução, vamos dizer assim, do Marevan, o Warfarin, para quem usa, né? Os estudos, eles na verdade não deixam muito mais, eles não entram muito nesse mérito, né? Na diferença de um anticoagulante ou outro. Eles utilizaram a heparina, né? Utilizaram a heparina para fazer esse tratamento, mas o princípio é o mesmo, evitar uma trombose. Então, na realidade, pode ser que funcione. Eu não consigo afirmar porque eu não tenho um estudo em cima, mas na teoria, como o restante, assim, a gente pensa, aquela coisa que foi in vitro, in vivo, se a gente for pensar pela experiência clínica, sim, não tem por que não funcionar. Na prática, não sei, não tenho muita experiência aqui, né, no nosso serviço, com o uso de outros anticoagulantes, então rivaroxabana ou outras nessa linha. Mas sim, eu não entendo, não vejo nenhum motivo do porquê não funcionaria, né? Não acho que recomendaria, a menos que a gente tivesse em falta ou tivesse uma necessidade absoluta, mas a princípio não vejo nenhum problema contra. Tá bom, excelente.
A previsão de reabertura das escolas, Murilo, você tem visto alguma Nesse coisa? plano de abertura, as escolas elas entram como serviços, né? Então, a partir do momento que você está no plano laranja, sim, já em teoria começa uma certa reabertura. Na prática, eu acho que isso continua voltando daquele ponto que a gente estava conversando do bom senso, né? Porque assim, a gente já está em agosto, né? Quase não houve muito ano letivo, a gente teve só pelas aulas online. Então, as aberturas não vão ser iguais, então tem locais que vão abrir muito antes de outros, então as escolas de um vão estar mais avançadas que outros, vão ter alguns que vão ter aula presencial e outros não. Então, como é que com essa heterogeneidade toda você vai falar que todos tiveram a mesma capacidade de ter a mesma qualidade de ensino e vai colocar todo mundo para fazer um vestibular no fim do ano, que é uma aglomeração também, né? Então, é um pouco complicado, né? Esse tema de abertura de escolas, eu acho que é algo que não sei se vai, na minha opinião, claro, não sei se é algo que vai dar muito certo. Não é algo que eu recomendo, até porque, assim, crianças não seguem recomendações de distanciamento e uso de máscara corretamente. Adolescentes, em geral, também tendem a não seguir, né? Então, assim, e eles vão voltar para casa. Então, se contamina, volta para casa, contamina o resto do pessoal. Então, tudo que a gente conseguiu até agora com a duras penas de tentar um isolamento, tentar um controle, pode ser jogado para o alto pelo simples fato disso. E fora que vai pôr todas as vidas das crianças e adolescentes em risco de pegar essa doença. Não são grupos de risco absolutos, a gente tem poucos casos que são graves deles, fatalmente sim. Não quer dizer que não pode acontecer. Então, assim, eu acho que é uma medida um tanto quanto perigosa, na minha opinião, claro. Certo, perfeito, maravilha. E estamos chegando ao final. Vamos falar sobre a esperança, sobre o futuro. Sim. Vamos lá, uma palavrinha sobre as vacinas. Sim, assim, estão em desenvolvimento, a gente está em alguns estágios bem mais de testes em fase humanas, né, fases 3, então são testes que são realizados numa escala um pouco maior. Eu tenho um pouco mais de esperança que a gente vai conseguir ter uma vacina que vai funcionar bem. Qual o maior medo que a gente tem, né? A gente até ter uma coisa testada e comprovada, fica difícil de afirmar. Como tantas previsões já foram feitas em cima de coronavírus, fala, vai ter tantos mil mortos até o fim de mês, e não teve. Então, assim, foi mais brando do que alguns pensavam. Mas, não vai ser nada, vai ser uma gripezinha. Não, a gente já está aqui chegando em 100 mil. E 100 mil não é um número que você pode simplesmente falar, não é nada. Pelo amor de Deus, são 100 mil mortos. Assim, é uma coisa muito grave. É muito grave. Se fossem 100 mortos, é grave, são 100 vidas. São pessoas. A gente não pode pensar em números, a gente tem que pensar no que representa isso aqui, né? Fora que, assim, a escala global é muito maior. Então, o que eu penso? Que até a gente ter uma vacina, a vacina fatalmente funcionar, a gente vê que ela gera imunidade, a gente ter o período que vai precisar, porque da mesma forma que a gente tem a doença e demora para desenvolver IgG, se você tem a vacina, vai demorar para desenvolver o IgG. Então não é assim, tomou a vacina e acabou tudo. Não, tomou a vacina, tem que ter o período que vai desenvolver a imunidade. Então, às vezes precisa da segunda dose. Exato, às vezes vai precisar de segunda, terceira, quarta dose. A gente não sabe como que vai funcionar a vacina até o presente momento. A gente não sabe nem muito bem se a vacina em si vai ser 100% eficaz, porque o coronavírus ele tem muito da resposta dele, a resposta imune que a gente tem sendo celular. Então são células, não necessariamente humoral, que é os linfócitos, os anticorpos, né? Então, pode ser que a vacina em si não seja tão eficiente, mas isso tudo a gente vai ter que reservar para o futuro mostrar para a gente, né? Então, o futuro trazer essas respostas, a gente conseguir ver e falar, não, é isso, é aquilo, como funciona e conseguir ver. Eu estou esperançoso que assim, a solução vai ser isso, a gente vai ter eventualmente uma vacina, vai conseguir controlar um pouco melhor, o pessoal vai ficar com uma certa imunidade e a gente vai poder retornar ao nosso normal, entre aspas, que era antigamente. Sim. Até lá, o que eu peço para todos, encarecidamente, não tenham medo da doença, mas também não ajam com descaso. Não achem que a pandemia acabou simplesmente porque está todo mundo cansado, porque está todo mundo muito cansado disso, né? Mas não é porque eu não aguento mais
não sair de casa, ou eu quero ver os meus amigos, ou eu quero voltar para o que a minha vida era, ou eu quero que as crianças vão conseguir ir para a escola, que a pandemia acabou. Infelizmente, não. E até a gente ter uma solução definitiva, a gente vai ter que ir adaptando a nossa realidade. Então, uso de máscara, a gente vai ter que manter. Esse distanciamento social vai ter que continuar acontecendo. A gente consegue fazer pequenas concessões, a gente vai poder abrir pequenas visitações, mas sempre dentro dessas limitações, né? Grandes acometimentos, aquele churrasco, aquela coisa, vamos juntar todo mundo. Não, por enquanto ainda não vai acontecer. Não é o fim do mundo, não vai ficar para sempre assim. Mas ainda não é o momento de a gente ter, né? E lembrar, higienizar as mãos para se proteger e proteger os outros ao redor. Fazendo isso e tendo essa paciência, a gente vai conseguir sim chegar até esse ponto, né? Chegar ao... Abertura, o final. Exato, abertura, Mas diminuir... muita paciência, né, Murilo? Temos que ter paciência. Não dá para ser uma coisa que a gente vai apressar, infelizmente. Né? Bom, agradeço a presença do Murilo, Obrigado. O nobre tempo, todo o seu conhecimento, seus estudos aqui, trazidos com muita didatismo para nós todos aqui, enriquecermos a nossa sabedoria e conhecimento sobre o que está acontecendo, certo? Semana que vem a gente vai fazer a que seria essa semana, que é a do Agosto Dourado, não é? Agradecemos a plateia toda, aos espectadores, as perguntas, obrigado pela participação como sempre. Mais uma vez, obrigado à diretoria, ao marketing, ao Fabrício que está aqui com a gente. E até semana que vem, pessoal. Muito obrigado.